As paz, queridos. Amém? Quem está apaixonado por Jesus aqui nesse lugar? Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Quero te convidar a ter uma palavra de oração nessa noite ao Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou acompanhado da minha esposa, mulher de Deus que eu amo. Dá um alô aqui, meu irmão, pouco te ver. Desculpa, irmão. Sei que está aí com a sua esposa, sua filha, que é apaixonado também por ela. Né? Mas ela é a mulher mais linda dessa terra e a segunda mulher mais linda está no ventre dela. Estamos grávidos de 5 meses, amém? Glória a Deus. Quem está aqui, a igreja está acompanhando também essa live. Um abraço para a igreja. A gente passa grande parte do tempo viajando. Então, é uma igreja que compreende o chamado do Senhor. A gente está aqui, Davi, filhão da fé, acompanhando a gente, lá de Macaé também. E eu tenho nessa cidade amigos mais chegados do que irmãos. E eu louvo a Deus por isso, amém? Amém. Vamos falar com Jesus nessa noite um pouquinho mais. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, nós amamos a Tua presença e no nome de Jesus nos apresentamos diante de Ti. Pai, nós queremos agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela paternidade do Senhor que toca a nossa vida, Senhor, e transforma o nosso ser. Amado Jesus, nós Te amamos, Jesus. E o Senhor tem um zelo e uma paixão pela noiva do Senhor e a noiva do Senhor neste lugar, Senhor. Eu creio que existem propósitos do Seu coração a serem manifestos nessa noite. E nós clamamos, Senhor, a visitação dos céus. Nós clamamos o cumprimento da vontade do Senhor para essa noite, Senhor, sobre as nossas vidas. Amigo Espírito Santo, Tu és aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. És aquele que conhece o coração do Pai. És aquele que traz as palavras de Jesus. E nós pedimos, declaramos o Teu governo sobre esta pregação, sobre esta reunião. E pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas conduzir todo este tempo. Tu tens a autoridade de tocá-lo de forma pessoal, de forma profunda em cada filho Teu que aqui está. Libera os Teus anjos ministradores nessa noite, Senhor. Senhor, nós declaramos anjos de fogo no meio da Sua igreja. Nós declaramos anjos ministradores no meio do Teu povo, Senhor. Que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que os Teus anjos tenham, Senhor, liberdade para se mover neste lugar, Senhor. Cumpra o Teu querer, nós amamos a Sua presença. Nós só queremos estar contigo, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu tenho um encargo e uma paixão muito grande em servir a noiva do Senhor. Eu me lembro que há 8 anos atrás, eu me lembro que eu estava em um tempo de adoração no meu quarto, buscando a face de Jesus. Eu me lembro que eu estava no meu quarto em adoração, eu colocava assim alguns vídeos de louvores de 2 horas, eu ajoelhava, eu ficava lá adorando o Senhor. O Senhor começou a falar no meu coração, eu falava: Senhor, eu não vou interceder, eu vou só Te adorar, eu vou só dar um cheiro na Sua presença. E eu me lembro que um dia eu estava lá, cara, e a glória do Senhor invadiu o meu quarto. E a santidade da pessoa e do coração de Jesus encheu aquele lugar. Eu me lembro que a pessoa de Jesus me tocou de uma forma muito profunda. E eu me lembro que o Senhor falou palavras que eu tenho marcadas no meu espírito até hoje. Ele disse: Vitor, eu ainda estou esperando a minha noiva. Eita! Querido, as palavras de um noivo apaixonado, a palavra de alguém que tem um coração totalmente inclinado à sua igreja, à sua noiva, aquela que ele está ataviando com um linho resplandecente, finíssimo e puro, para estar eternamente com ela. E eu queria te dizer uma coisa: não importa a condição atual da igreja do Senhor da terra, o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei, eu construirei, eu conduzirei ela ao lugar que eu espero. E é com muita reverência, com muito temor, que eu amo servir a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. 1 Samuel 17, um texto que você conhece, a palavra do Senhor diz assim:
Sabe, queridos, muito mais do que a história de uma vitória individual, esse texto mostra uma transformação de uma postura coletiva. Porque quando Davi chega àquele lugar, havia uma afronta sendo liberada por um gigante durante uma quarentena. Por 40 dias aquele gigante estava afrontando, desafiando, lançando palavras de desafio e morte sobre o exército de Israel. Mas quando esta vitória é conquistada por Davi, um exército que estava há 40 dias com medo, acuado, sabe, estava escondido. Quando aquele gigante cai por terra, uma postura muda no exército do Senhor, no exército de Israel, e aquela postura de medo, sabe, querido, de estar acuado, de repente se transforma em júbilo, se transforma em ousadia, se transforma, querido, em determinação de vencer aquela batalha. E a atitude daquele homem, sabe, refletiu em uma mudança de uma postura coletiva, queridos. Sabe, queridos, eu acho que o exército de Israel se esqueceu um pouco de quem ele era e da onde ele vinha, porque a palavra do Senhor diz que somente um homem daquele povo era capaz de resistir a 1000 soldados, e 2 eram capazes de resistir a 10.000. Eu acho que por um momento, diante de um espírito de medo e afronta, eles esqueceram a sua identidade e quem eles eram. Meu Deus. Querido, é um problema muito sério nós esquecermos quem somos. Uma vez eu ouvi a história de um pequeno elefante que foi levado na sua infância para um circo, e prenderam o pé daquele elefante, sabe, querido, numa haste de madeira, e ele foi crescendo naquele ambiente do circo, sabe, querido, e foi servindo a causa daquele circo. Mas aquele elefante era pequeno, mas ele começou a crescer, até que se tornou um elefante adulto. Porém, como ele foi condicionado a pensar que aquela algema e aquela estaca era capaz de suportar a sua força, ele se manteve cativo durante todo este tempo. Mas se aquele elefante soubesse quem ele era e a força que ele tem, querido, aquele circo não ficaria de pé. Bastaria um movimento da manifestação da sua força, e aquela situação de cativeiro estaria resolvida. E muitas das vezes assim somos nós, como filhos de Deus. Nós nos esquecemos quem somos, nós esquecemos a nossa essência, nós esquecemos que somos filhos do Deus Altíssimo, e por estarmos debaixo de um espírito de medo, de acovardamento, querido, nós deixamos de ser quem nós fomos gerados para ser no nome do Senhor. Então Deus precisa lidar com aquela situação. Deus precisa lidar com aquela situação, e Ele precisa trazer alguém que não estava debaixo daquele céu de medo, de afronta e covardia. Davi estava debaixo de um outro céu. E sabe, querido, qual o céu que o Davi estava debaixo, querido? Sabe qual o ambiente que Davi estava debaixo, querido? O ambiente da sala do trono do Deus vivo, querido. O ambiente de conhecimento íntimo de quem são os céus. Davi estava no secreto, os olhos de ninguém estavam vendo a Davi, mas os céus conheciam a Davi. O coração de Davi era conhecido pelos céus. E por estar debaixo de um outro ambiente, ele era capaz de chegar e manifestar a verdadeira identidade de um guerreiro do Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, nós estamos debaixo de uma guerra geracional. Existem gigantes afrontando o povo de Deus. Existem gigantes que precisam cair, sabe, querido, nessa nação. Até quando estaremos debaixo de um espírito de covardia diante do gigante da enfermidade, do gigante das drogas, da prostituição, da religiosidade, da corrupção, querido? Deus ungiu a mim e a você. Deus colocou em nós um espírito que clama, Abba Pai, e que revela a identidade do Filho de Deus em nós.
para sermos respostas nessa terra, para manifestarmos o reino de Deus. Porque quando Jesus começou a pregar, Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. E o reino de Deus é eterno e inabalável. Aleluia. E quando o reino de Deus se manifesta, tudo aquilo que pode ser abalado será abalado, para que o inabalável permaneça. Ei. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo o medo, querido. O perfeito amor lança fora todo medo. Sabe também o que diz a palavra do Senhor? Mateus 24 diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria para se multiplicar em iniquidade. Mas essa palavra não pode se aplicar à igreja do Senhor. Porque quanto mais perto estiver do casamento e das bodas do Cordeiro, o que a igreja do Senhor vai multiplicar é santidade, é paixão pelo noivo, querido. É um nível de amor, precisa subir em paixão pelo Cordeiro, porque está chegando o dia. Se o mundo está esfriando o amor e andando em iniquidade, Deus tem chamado uma igreja para andar no espírito contrário, submersa no amor de Deus, queimando de paixão, com a sua lâmpada acesa com óleo, querido, para dar uma resposta aos gigantes que têm afrontado o nome do Senhor. Só que se nós não sabermos quem somos, nós não nos posicionaremos como o Senhor espera de nós. Amém? 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 Nós precisamos nesses dias, queridos, estar em outro ambiente, um ambiente de influência dos céus. Qual a voz que você tem ouvido? A voz da terra ou a voz do Espírito Santo de Deus? O que tem te influenciado? As circunstâncias naturais ou a palavra do Deus vivo? Debaixo de qual ambiente nós estamos? Querido, quando Davi ele chega naquele lugar, e Deus é um Deus de cenários, Deus marca encontros. Ele não sabia do que estava acontecendo. O pai enviou, em obediência ele vai, deixa as ovelhas do pai e chega para ver como estão os seus irmãos. E ele encontra aquela situação. Sabe, querido, mas uma coisa me chama a atenção nesse texto. Quando Davi chega e começa a perguntar acerca daquela situação. Sabe, quando Davi chega ali e começa a tentar entender o que está acontecendo, as pessoas começaram a explicar: olha, há 40 dias esse filisteu tem subido e afrontado, e acontecerá isso e isso com quem se dispor a lutar. E Davi está ali entendendo aquele processo. Davi, eu creio que o Espírito Santo está ali incomodando Davi a tomar um posicionamento. E quando ele está ali, querido, se preparando para se posicionar como um filho de Deus, como alguém que integrava o exército de Deus vivo, quando ele está ali, querido, se preparando para tomar um posicionamento, existe algo muito curioso que acontece. Nós vemos aqui no versículo 28, irmãos, Davi mais velho, Eliabe, ouve Davi falando aquelas pessoas, e diz que a ira de Eliabe se acende contra Davi, e diz: por que tu descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço tua presunção e a tua maldade, Davi. Descesse apenas para ver a peleja. A resposta de Davi é: o que eu fiz agora? Eu estou fazendo só uma pergunta, eu estou querendo saber da situação. E diz que Davi se desviou dele para outro lado e focou naquilo que ele via estava gerando, no posicionamento que ele tinha que tomar, naquilo que o Espírito Santo de Deus estava ministrando no seu coração. Querido, eu queria te dizer uma coisa nesses dias: pessoas que estarão se posicionando em Deus
E o seu posicionamento vai gerar uma mudança de posicionamento coletivo. Pessoas que estarão se levantando para derrubar gigantes nessa geração são pessoas que aprenderam com o exemplo de Jesus Cristo e crucificaram o seu coração. Permitiram que o seu coração fosse levado a um lugar de morte. Que ainda a palavra do Senhor diz o seguinte: todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus haverá de padecer perseguições. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, pelo meu reino, vos perseguirem e mentindo disserem tudo de mal contra vós. Exultem, se alegrem, porque assim fizeram com os profetas. Grande será o vosso galardão. Aleluia. Sabe, querido, o Senhor nos ensina que se alguém nos injuriar, se alguém nos amaldiçoar, nós temos que abençoar essa pessoa. Se alguém maldisser a nossa vida, nós temos que bendizer essa vida. Porque nós não somos chamados para ser um canal e uma fonte que jorra água doce e água amarga. Que da nossa boca saem decretos de maldição e decretos de bênção. Sabe, querido, o Senhor nos ensina a orarmos por aqueles que nos perseguem. São dias, querido, de estarmos com o coração guardado em Deus, crucificado em Cristo Jesus. O poder da ressurreição só se manifestou depois da morte na cruz. Muitas das vezes nós queremos experimentar o poder da ressurreição sem permitir passar pelo processo de morte na cruz, de renúncia do eu. Sabe, querido, já Davi poderia agir com justiça própria, mas eu queria te dizer uma coisa: quem está morto não se defende. Quem está morto não tem justiça própria. A palavra do Senhor diz que quando Jesus era injuriado, ele não evitava na mesma moeda, mas ele se submetia à justiça daquele que julga todas as coisas de forma correta. O problema, querido, é que nós estamos mais dispostos a lutar as nossas próprias guerras do que as guerras do Senhor. Meu Pai. Davi não toma aquela ofensa pessoal para ele, mas ele permanece no posicionamento e no propósito para o qual Deus estava chamando. Os céus, na atmosfera dos céus, num reino que é paz, alegria e justiça do Espírito Santo. Em um lugar onde reconhecemos o teu poder, pois o Senhor criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e todo o poder das trevas. Mas a tua palavra também diz em Colossenses que na cruz o Senhor expôs ao fracasso todo o principado e potestade e triunfou sobre eles. E é no nome do Senhor e na autoridade do Senhor, como exército dos Deus vivos nessa terra, como igreja santa do Senhor, que queremos avançar, declarando, manifestando, implantando o reino do Senhor, arrancando a cabeça de principados, de gigantes que têm escravizado a nossa geração. Eu oro por um espírito de ousadia, Senhor Deus, marcando o teu povo. Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, por medidas de
compaixão tocando corações. Jesus, marca filhos teus neste lugar, Senhor, com os sentimentos do Senhor pela causa dos órfãos, pela causa das viúvas, pela causa das famílias quebradas, por aquele que, Senhor Deus, clama de um leito. Libera, Jesus, toca-nos nessa noite com o teu olhar profundo, amigo. O teu olhar que transpassa a nossa alma com o teu amor. O teu olhar, Senhor, de fogo que esquadrinha o nosso interior. Ramandecaia, soranaia, nós queremos os toque das tuas mãos curadas nessa noite, Jesus. Pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite com uma postura diferenciada. Você vai chegar no seu lar, você vai impor as suas mãos sobre pessoas que estão enfermas e você vai declarar o nome poderoso de Jesus sobre essas enfermidades. Você vai se levantar no espírito de compaixão e ousadia para pregar para os seus. Você vai testemunhar. E sinais acompanharão a pregação do Evangelho. O Senhor está liberando graça nessa noite sobre a igreja do Senhor.
Não tem a ver com aquilo que nós podemos simplesmente fazer. Tem a ver com a revelação de quem é o Senhor das nossas vidas. O Senhor quer incendiar essa nação de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor quer levantar uma igreja incendiada para tocar as nações, tribos, os povos dessa terra. Um espírito de fortaleza. Da parte do Senhor está sendo derramado. Eu não sei você, querido, mas eu tenho chorado por um avivamento. Eu tenho chorado no meu quarto por um avivamento. Eu quero ver a glória do Senhor sobre esta geração e os gigantes caindo diante da autoridade de quem Ele é. E você faz parte do exército do Deus vivo. Lembre-se de quem você é.